doutor Arthur Rocha Lima. Arthur, querido, bom dia, seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Vitório. Bom dia a todos. E retornando agora em 2022. Primeira vez, né, Arthur? Primeira vez no ano. A sexta-feira passada foi a primeira, você estava resguardado. Sim, né? sim. Se cuidando. Uma gripe aí. E quero Pegou desejar a gripe, a todos um Arthur? feliz 2022. Para nós, feliz ano novo, com muita saúde. Graças a Deus foi gripe, Vitório. É. Hoje em dia a gente fala isso, É, né? é. Graças a Deus foi apenas uma gripe. Mas tá judiando, né, Arthur? Tá, essa gripe ela tá um pouco forte, ela tá pegando bastante essas vias aéreas superiores, né? E assim, sempre aquela dúvida, né, Vitória? Você pode ter H3N2, mas também sempre fica aquela dúvida do Covid, que é uma patologia de maior mortalidade, morbidade, enfim, você tem que cuidar, né? Preocupação, né? Sem dúvida. Arthur, vamos falar de vascular. Aliás, o Arthur está no Instagram, sucesso ali no Instagram, no perfil DR Arthur sem H vascular. DR Arthur vascular. Arthur, envelhecimento vascular. Quer dizer, tudo envelhece, né? Tudo envelhece, Vitória. Tem jeito, né? A gente pensou nesse tema pelo seguinte, existe nós temos vários tipos de envelhecimento, né, Vitória? O envelhecimento biológico, cronológico, o social, psicológico, mas a gente vai se ater agora sobre o envelhecimento biológico relacionado com a parte circulatória, Vitória. Todos nós vamos envelhecer, espero que isso aconteça, porque quem não envelheceu é porque... Foi embora, pegou o táxi do além antes. Já ficou antes, né? Muito bem. Então, é importante as pessoas saberem que existe um envelhecimento normal, ou seja, aquelas alterações normais que cada pessoa tem em seu particular, naquele seu código genético, né? Umas pessoas envelhecem um pouco mais rápido, outras envelhecem de forma mais lenta, de acordo com a sua biologia, de acordo com a sua história pregressa, que são os pais, os avós, enfim. E tem aquelas pessoas, Pitoli, que embora tenham alguma carga genética boa, ou às vezes não tão boa, elas acabam acelerando esse envelhecimento. Contribuindo para o resultado. Contribuindo para o resultado. E às vezes são coisas simples. Por exemplo, você pode envelhecer sua circulação num acidente de moto, por exemplo. Como assim? Você tem lá um trauma, você tem uma fratura, você tem uma lesão vascular, seja ela arterial ou venosa, você cuida naquele momento e depois você nunca mais olha. Aquela região, aquela perna, se você colocar, se for uma fratura no membro inferior, por exemplo, e comparar uma perna com a outra, a pessoa pode falar, poxa, essa perna me parece mais velha do que a outra. Por quê? Você teve uma agressão, você teve uma alteração daquela evolução que seria natural. Então, por isso que é importante as pessoas se cuidarem, tomar cuidado. Por exemplo, naquele caso em que houve a lesão, você vai ter que procurar um médico especializado para você ver quais são as medidas necessárias para que aquela circulação, você não deixe sua perna muito inchada, sua perna muito manchada, que você não tenha aquelas anquiloses, aquelas alterações ortopédicas, que pode acelerar o seu envelhecimento nesse caso, né, Pitoli? Outra coisa muito importante, Pitoli, que faz parte do envelhecimento é a famosa endurecimento das artérias, a rigidez arterial. E através da rigidez arterial, você vai encontrar o quê? Na sua grande maioria das vezes, a famosa hipertensão arterial sistêmica, né? Existe a hipertensão patológica, aquela mais grave, que a pessoa tem um problema nos rins, em que tem um estreitamento das artérias dos rins, chamada hipertensão renovascular, que é muito mais grave, e tem a famosa hipertensão essencial, que a grande maioria das pessoas tem. Essa hipertensão, Vitória, ela pode ser agravada, acelerada em função do envelhecimento. Só que se você não sabe, você não cuida, você não faz a sua avaliação, esse envelhecimento dessa artéria causando a hipertensão, ela vai repercutir em vários outros órgãos. Uhum. Por exemplo, se a pessoa tem um problema nas artérias carótidas, né, você pode ter um estreitamento ali. Por exemplo, você pode ter um estreitamento das artérias do intestino, e levando a uma alteração de degeneração daquelas células intestinais, por exemplo. E o que é a degeneração, Vitória? A degeneração é a perda da característica original que você tinha daquela célula. Você tinha, por exemplo, a sua codificação genética falava que as suas células intestinais, as suas células do fígado ou de qualquer outro órgão, elas iriam durar tanto tempo de tal forma. Você tendo essa agressão com uma alteração da circulação, você acaba tendo um envelhecimento precoce. Arthur, tem várias analogias que a gente pode fazer. Vou pegar na parte mecânica, falamos há pouco, professor Fábio, sobre mecânica. Nós temos, por exemplo, na suspensão dianteira dos carros, uma peça que é relativamente simples, barata,
que é a coifa. A coifa protege, no sistema ali de suspensão, a junta homocinética. Ó, começamos a piorar o negócio. Sim. Se a homocinética azedar, você prejudica toda a parte de suspensão dianteira. Percebeu? Sim. A gente tem um probleminha que poderia ser ali facilmente resolvido, era a troca de uma coifa. Não, eu deixei para depois. Ó, amigo, esse problema vai trazer outras consequências Olha, pela falta de atenção a analogia inicial, né? é perfeita, porque existe aquela coisa chamada engrenagem. A engrenagem não é só aquela parte restrita do motor do carro. O nosso corpo humano É uma é uma engrenagem. perfeita engrenagem. Isso aí. Então, à medida que você acaba, vamos colocar uma palavra assim, ferindo um órgão, um sistema, ele vai repercutir, não a curto prazo, isso que as pessoas às vezes Mas não percebem. negligenciar também é ruim, né, Arthur? Sem dúvida. Ah, é só um probleminha ali. Meu, olha o tamanho que isso pode virar, hein, E velho? vai deixando. Por exemplo, um caso simples que a gente sempre comenta aqui, as famosas varizes. Ah, não, essa veia aqui não é tão importante assim. E vai deixando isso Isso é só repercutir. estético. Só estético. Aí a pessoa, por exemplo, é acometida de uma doença mais grave, que facilita a formação de trombos, a famosa trombose, e tem aquelas veias varicosas que também acabam facilitando a formação de coágulos, certo? Então, olha lá, olha a engrenagem funcionando aí. Uma coisa levou a outra, que acaba culminando naquela terceira, que se você tivesse intervindo, né, anteriormente, você não poderia ter toda essa complicação que pode acontecer. Então, tem o exemplo da fratura, tem o exemplo do envelhecimento através da hipertensão arterial. Por exemplo, Tori, não seria tanto uma área vascular, mas uma das células que a gente tem que se atentar muito que envelhece é o cérebro. Certo? Então você tem que ter atividades cognitivas para que você possa também, é lógico que sempre aquela orientação, hábitos saudáveis, alimentação saudáveis, e uma coisa importantíssima, Vitória, exercícios físicos regulares, não precisa ser intensos. A atividade aeróbica ou anaeróbica também, de movimento resistidos, né, são todos importantes. Dessa forma, você acaba conseguindo minorar, você acaba conseguindo melhorar e que a pessoa não vai ter, por exemplo, no caso do cérebro, uma evolução desfavorável, por exemplo, para uma demência senil precoce, certo? O próprio Alzheimer, se bem que tem a outra fisiopatologia, mas enfim, você tem que evitar que as coisas cheguem lá no final, né, Vitória? Tô lembrando do carro velho na oficina, né? Quem tem carro velho sabe, né, Arthur? Exatamente. Você vai para fazer o negocinho, chega lá, uma surpresa atrás da outra. E aí a gente briga com o mecânico, né? Fala, É. poxa, mas não, aqui não tinha, a rebimboca não estava tão Pô, assim, mas você né? trocou a coifa? Não, então pronto. Problemas. Bom, falamos com o Dr. Arthur Rocha Lima sobre o envelhecimento vascular. E para você ter mais informações, aliás, ele cuida muito do Instagram, trazendo informações importantes ali para nós. Acesse aí, por gentileza. Repito, o Instagram, DR de doutor, né? DR Arthur, sem o H, vascular. DR Arthur Vascular. No Instagram, tem também no YouTube, no canal Vascular na Veia, no Facebook, e ali o Arthur traz informações, repito, importantes para você. Irmão querido, mais uma vez, feliz ano novo. Até a próxima sexta, Arthur. Obrigado, Vitória, e a todos que nos ouvem, a toda essa equipe maravilhosa aqui da Rádio Jovem Pan. Obrigado. Valeu, Arthur.